Olá, você ligado no Sport TV, seja bem-vindo à Copa do Mundo de Ginástica Artística. Segunda etapa na temporada de 4 etapas. Antes deste ciclo olímpico, né? Vem aí Paris 2024, etapa de Cottbus na Alemanha. Tivemos a primeira etapa na semana passada, que foi no Cairo, no Egito, e agora Cottbus na Alemanha, e depois em março, de 7 a 10 de março, em Baku, no Azerbaijão, e depois no mês de abril em Doha, no Catar. A gente abre a prova de trave com um país que tem tradição na trave, que é a China. Ela entra com uma cortada, ela teve um pequeno desequilíbrio, uma ligação original na trave de reversão mortal, salto espacato, salto gato, uma combinação de 4 elementos. Giro simples para cumprir uma das exigências que é obrigatório fazer na trave. Uma cortada com o pé na cabeça com um pequeno passinho para frente. Mortal lateral muito bem executado, ligado com mortal grupado com pirueta. Os saltos na lateral da trave têm um pouquinho a mais de pontuação. Uma reversão sem mãos, espacato na cabeça, flick cavalgado. É um flick chegando na posição, fazendo na posição com as pernas próximas à trave. Se preparando para a saída. E a saída de rondada tripla pirueta. É uma saída muito difícil, foi uma série muito bem executada e difícil. A China tem essa tradição, tanto na trave quanto no paralelo, de terem provas sempre muito fortes. Ela fez uma ligação muito original. Agora, um pequeno detalhe que é importante na trave é a questão que hoje em dia na trave a gente não pode parar muito tempo antes dos elementos. Mostrando novamente a ligação original que ela fez de reversão para frente mortal, que é muito difícil essa ligação. É a dinâmica da série. Hoje em dia é muito importante você não ter muito tempo de pausa entre a coreografia e a execução da acrobacia. A gente está revendo aí a apresentação da Yakin Zhu, da China. Na fase classificatória, ela foi para essa final com a melhor nota, né? 14.533. Uma nota muito boa de uma prova de trave. Se for uma das ginastas que a China está mandando para a Copa do Mundo, para pegar a experiência para a Olimpíada, já é uma ginasta que a gente tem que ficar de olho, porque é uma prova muito forte de trave. É porque é uma opção para os países que já têm as suas equipes classificadas, como o Brasil, acabou não participando dessas 2 primeiras. Talvez possa entrar na programação das 2 últimas etapas, mas o Brasil, já classificado no feminino por equipes, por enquanto decidiu não mandar o seu time participando. Está fazendo uma programação diferente, né? Agora a Yakin está aí aguardando a sua nota. Eu sempre acho que esse é o momento mais cruel para ginastas, né? Que aí faz a sua apresentação e fica naquela expectativa, né, de receber a nota e de confirmar, porque na verdade quando tá ali no aparelho e faz o exercício, a ginasta já sabe tudo aquilo que conseguiu fazer ou não, né Dani? Mas ela pode esperar ali com tranquilidade, porque ela teve só o desequilíbrio mesmo da entrada, que foi muito pequeno. O resto da série foi praticamente cravado, sem mexer, e tá aí na nota final, 14.900, que é um notaço, e é uma ginasta que a gente tem que ficar de olho para as Olimpíadas, porque tem um provão de trave. Bom, são 2 aparelhos simultaneamente, e aí começamos no salto. Ele executou o famoso dragulesco, que é uma reversão duplo para frente com meia. Ele entra de frente, roda 2 vezes e vira meia volta no final. Muito bem executado. Agora, o que o árbitro vai analisar é se ele teve perna afastada, como é que foi a posição do
se ele dobrou a perna antes do tempo. Isso tudo agora a arbitragem avalia para nota de desconto. Mas foi um belíssimo salto e um salto forte, salto muito difícil de fazer. O britânico Harry Hepworth, com o primeiro salto, né? Lembrando que são 2 saltos em que o ginasta tem direito para ir, na média, ter a sua nota. É o primeiro finalista no salto masculino. Foi para a final com a 6ª melhor nota na fase classificatória, o Hepworth. O masculino hoje em dia, a gente vê que está muito disputado todos os aparelhos. Então, são detalhes que fazem toda a diferença no final da nota. E é importante você ter 2 bons saltos para uma média final ser alta para você disputar medalhas. Segundo salto do Harry Hepworth. Ele fez uma reversão dupla e meia para frente, também é um salto muito difícil. A chegada desse salto não foi tão boa quanto a chegada do outro salto. Vai ter um pouco ali de desconto do passo que ele deu. Tem que ver se ele não pisou na linha branca, porque quando você pisa na linha branca, significa que você teve o desvio de direção, então ele pisou na linha branca, tem o desconto pelo pisar na linha, porque tem essas 3 linhas desenhadas no colchão. Essas 3 linhas ficam o árbitro lá no final do salto, no final do colchão, analisando se ele chegou retinho nessa linha do meio ou se ele teve algum tipo de desvio. Vamos ver a segunda nota. A primeira foi 14.900. E foi a nota do primeiro salto. Abriu bem a prova de salto, eu acho que ele joga... Nota muito boa a primeira, né? Sim, joga uma responsabilidade para os outros ginastas, porque foi uma média muito boa, uma média alta de 14.700 para um salto, para 2 saltos, foi uma média alta, uma média muito boa. Ele joga a dificuldade lá para os outros. Haruka Nakamura, do Japão, segunda finalista na trave. Ela entrou de rondada flick, um salto afastado. Já começa com uma ligação no início da prova. Estrela sem mãos layout, que é uma sequência também muito difícil e muito bem executada, cumprindo a exigência da parte de chão da trave com o corpo próximo à trave, que é uma das exigências para você já sair com uma nota de dificuldade com 2, uma cortada, salto espacato na cabeça. Salto cortada com o pé na cabeça, uma prova também firme. Mortal lateral, muito bem executado também. Um duplo giro, chegando com um pouquinho com passo para frente. E a saída também de rondada tripla. Também é uma série muito bem executada, sem desequilíbrio, sem falhas. Vê que ela sai satisfeita com a prova. Ou a pontuação de 2 que eu falei no meio da prova dela, é que quando você cumpre todas as exigências que tem no código de pontuação, você já tem o 2 da nota você já tem 2 pontos para iniciar a nota de partida. E conforme você vai fazendo as dificuldades da série, que vão somando com as ligações, com as dificuldades que é de A a F no código de pontuação, aí você tem aquela nota de partida, que às vezes fica nota 5.5, nota 6, mas já parte de 2 a partir do momento que você já cumpre todas essas exigências. Estamos revendo aí a participação da Haruka Nakamura. 13.133 foi a nota que a classificou para esta final, né? São 8 finalistas, 8 ginastas finalistas em cada aparelho. É a segunda etapa da Copa do Mundo, de 4 na temporada, definindo aí vagas individuais para Paris 2024. Tá sorridente, tá confiante. A japonesa esperando ali ao lado da sua técnica
a nota final. Na trave que a gente sempre lembra, né? 10 centímetros de largura, com toda essa acrobacia e equilíbrio. Dani sabe muito bem que são esses 10 centímetros, né? 14.200. Tanto a chinesa quanto a japonesa fizeram excelentes provas e agora joga a responsabilidade para outras ginastas que estão vindo a seguir. Segundo finalista no salto. Também executou um salto muito difícil, a reversão dupla para frente com meia, que é mais conhecido como dragulesco. Só que eu tive a impressão que ele não completou a meia volta do final. Ele chegou um pouquinho sem completar. Tá vendo? Ele chegou um pouquinho para frente, um pouquinho lateral. Então, isso na hora de você ver o desconto, pode ser que ele tenha um desconto um pouco maior, porque mostra que ele não teve altura suficiente para completar o salto. Porque você tem que completar bem a meia volta do final. Pode ser que isso acarrete um pouquinho de desconto no final a mais na nota final do primeiro salto. Mas é um salto muito difícil, também foi muito bem executado. É só esperar para ver o que a arbitragem vai analisar desse pequeno detalhe. A expectativa do Milad Karimi, do Cazaquistão, 14.500 a nota para o primeiro salto. Inferior ao que foi a nota do primeiro salto do Harry Hepworth, né? Que foi 14.900. Porque a diferença do inglês para o do Cazaquistão foi exatamente terminar a meia volta, para completar bem a meia volta. Fez um Sukahara duplo meia, mas já chegou totalmente fora da direção do salto, deu passo para fora ainda do colchão. Teve posturalmente as 2 voltas e meia que ele fez, boas, bem executadas, mas uma pena o final dos saltos. A dificuldade dele, na verdade, não foi executar o salto, foi as chegadas e o final do salto, que você vê que chega girando um pouquinho, aí dá passo pro lado. Isso tudo atrapalha. Você chegar girando atrapalha um pouquinho para você conseguir chegar firme numa chegada de um salto tão difícil. Mas a chegada, né, Dani, tá muito relacionada com a perfeição com que ele executa o salto, né? Ele perdeu alguma coisinha no salto, vai comprometer a chegada. Com certeza, às vezes empurrou mal o cavalo, que é a segunda fase do salto, né? Porque a primeira é a força que você pisa no trampolim para executar o salto. Às vezes empurrou mal, aí não tem altura suficiente. Isso tudo acarreta para a última parte do salto, que é quando a gente vê os giros e a chegada. 14.050, a nota final ali do Milad, do Cazaquistão. E aí temos Jennifer Williams, da Suécia, voltando à final da trave. Ela já fez uma entrada com apoio do braço e do peito na trave, cumprindo já a exigência da sequência próxima à trave. Uma estrela sem mãos teve um desequilíbrio. Salto Sissone, salto gato. Flick layout, muito bem executado. Cortada com meia, um desequilíbrio bem grande agora. Flick cavalgado. Provavelmente ela ia ligar esse flick com a sequência de saltos para ter a bonificação. Triplo giro na posição agachada. Reversão sem mãos. Salto espacato, flick. Fez a ligação de 3 elementos com um pequeno desequilíbrio no final do flick.
Uma saída de rondada, duplo grupado. Acabou não tendo tanta altura e na hora que ela foi tentar dar o passo para trás, não conseguiu dar o passo para trás e acabou sofrendo a queda. Ela já tinha tido desequilíbrios no meio da prova. Foi uma prova difícil, mas teve a dificuldade na questão de desequilíbrios, que acabou comprometendo já a nota dela e perdendo uma ligação que provavelmente era o que ia deixar a nota dela um pouquinho mais alta na nota de partida. Agora, há também, Dani, esse aspecto psicológico, né? Que você vem para uma sequência estabelecida mentalmente e a partir do momento em que você já não começa fazendo uma boa sequência, atrapalha o psicológico para comprometer o resto da apresentação, porque a sequência de erros dela foi aumentando, né? Dá um pouquinho de tensão, porque principalmente quando você está numa disputa tão importante quanto elas estão nesse momento, que é uma vaga olímpica para o seu país, e você já começa desequilibrando. Então, se o atleta não tem, não consegue voltar ao foco da prova, acaba comprometendo a prova, sim. É claro que isso tudo o atleta vai adquirindo com a experiência, com o tempo. Não é de uma hora para outra que o atleta adquire essa frieza de ter um desequilíbrio na prova e rapidamente voltar para a prova. Ligar rapidinho, né? Aguardando aí a nota, Jennifer Williams é a terceira finalista na trave. Você ligado no Sport TV acompanhando a Copa do Mundo de Cottbus na Alemanha, segunda etapa de 4 etapas. Ao final das 4 etapas, descartando a pior nota, ou seja, a pior etapa, os 2 melhores de cada aparelhos garantem vaga para Paris 2024, ou seja, reta final aí para quem ainda almeja chegar nas Olimpíadas, nos Jogos de Paris 2024. A gente revendo exatamente aí a chegada da Jennifer, perdeu ali o equilíbrio. E sem chances de brigar pelo pódio, né? Sem dúvida alguma, sem chances de brigar pelo pódio. Sim, quando você sofre a queda, se você faz uma prova toda cravada e sofre a queda, você ainda fica com uma esperança, porque a competição só termina quando a última ginasta finaliza o aparelho e sai a nota da arbitragem. Eu não sei se o público reparou que as árbitras estavam revendo alguma coisa no vídeo para ver se valeu. Com certeza estava tendo uma dúvida de algum exercício para poder sair a nota dela. 11.733, Yuli Shen, da China. 14.516 foi a nota na fase classificatória, quarta melhor nota, que o levou à final no salto, o Yuli Shen. Ele fez entrou de costas no cavalo, virou a meia volta e fez uma dupla e meia e chegou cravado. Não tem... o máximo que ele vai ter de desconto nessa chegada é porque ele chegou com o tronco um pouquinho baixo. Mas o masculino às vezes leva muito em consideração a dificuldade do salto também. Então foi um saltaço, vai tirar uma nota muito boa e um salto muito difícil. Ele troca de posição para a segunda fase, roda 2 piruetas e meia e chegou cravado na direção, não teve desvio, então é um salto muito bom mesmo. Pode ser que ali, ó, se vocês repararem, na hora que ele entrou com um pouquinho de flexão no braço, a arbitragem desconte essa flexão do braço, mas são detalhes, pequenos detalhes que ele vai ter desconto. Lembrando que é 15.000, né? Notaço. Lembrando que a China já tem vaga por equipes, ou seja, o Yuli Shen está aí ganhando experiência, vamos dizer assim, né? É um atleta que provavelmente está sendo testado para estar fazendo parte da equipe chinesa. Então, se é um atleta que está sendo testado e precisa de um know-how de competição, os países mandam para essas etapas porque a tensão da etapa é muito grande. O segundo salto do Yuli Shen. 2 saltos muito difíceis, muito bem executados. Eu agora só fiquei um pouquinho na dúvida se foi uma reversão dupla e meia
ou se foi o Sukahara, mas é mais provável que seja uma reversão do Plimeia, que também é um salto muito difícil. É um Sukahara tripla, na verdade, não foi nem uma do Plimeia, um Sukahara tripla, muito bem executado também, só com um pequeno pulo na chegada, 2 saltos muito fortes. E dependendo da nota do segundo salto, com certeza vai para a liderança desse salto, porque foi muito bom os 2 saltos do chinês. Cumprimentado ali pelo técnico. São 8 ginastas em cada final e o Li Shen foi o terceiro. Os 2 mais bem classificados, 14.850, hein? A nota final. Os 2 mais bem classificados ainda não foram para a final. Voltamos à final no feminino trave. Erika Pinkston, da Bélgica, 4ª finalista neste aparelho. Ela entrou de uma rodada layout, o pé dela escorregou, mas ela não caiu no colchão. Ela teve a queda sobre o aparelho, que também tem um desconto. Uma estrela sem mãos e acabou sofrendo a queda. Ela é uma jovem ginasta, provavelmente já se desconcentrou com a questão da entrada e aí acaba indo para o próximo elemento nervosa e cometendo a falha. Um salto afastado. Uma reversão sem mãos, salto afastado. Dá pra ver que ela tá bem nervosa depois da queda. Um triplo giro na posição agachada. Já cumprindo a exigência da coreografia próxima à trave, que é a sequência de chão que a gente fala. Salto cortada, salto Sissone, cumprindo a exigência do salto ginástico da sequência. E uma saída de rondada, pirueta e meia. Dá pra ver nitidamente que tá desapontada, tá triste com a prova. E nitidamente ela tava nervosa no meio da prova, porque quando você sofre uma queda por aparelho já no início da prova, você já fica um pouco mais nervoso. Ela fez a entrada de rondada layout e o pé dela da frente escorregou, então ela não sofreu a queda, mas ela teve a queda sobre o aparelho. Eu não tô me lembrando agora no direito se a queda sobre o aparelho agora é como se fosse uma queda ou se ela tem um pouco menos de desconto. São diferenças aí na análise dos juízes, exatamente para interpretar a nota final da Erika Pinkston, da Bélgica. Sem dúvida uma apresentação que já não vai brigar pelo pódio. Essa corrida por uma vaga individual. Mas é parte do aprendizado, né? A parte da experiência que vai se adquirindo, principalmente sendo uma Copa do Mundo de altíssimo nível. E agora, revisando a prova na minha cabeça, eu acho que ela não fez a sequência acrobática, porque foi a hora que ela sofreu a queda na estrela sem mãos. Ela não fez a sequência acrobática, que é uma das exigências da prova de trave, que você tem que fazer 2 exercícios acrobáticos ligados, que foi a sequência que a gente viu das outras ginastas, o flick layout, a estrela sem mãos layout, a reversão mortal para frente. Se eu tô me recordando aqui, analisando a prova, ela já começa com um pouco menos de dificuldade, porque ela não cumpriu uma das exigências. É 10.133 a nota final da Erika Pinkston, neste momento na 4ª colocação. Mahdi Olfati, do Irã. Foi a 2ª melhor nota na fase classificatória. Ele que na primeira etapa no Cairo terminou na 5ª colocação neste aparelho.
Ele fez uma rondada flick duplo carpado. Muito bem executado, com altura, chegada boa, só com um passo para trás, na direção da prova. Um excelente salto do atleta. Deu pra gente ouvir no momento que ele ainda estava, antes da chegada, alguém comemorando, como já entendendo que ele entrou bem, né? A entrada é muito importante, né, Dani? Sim, o técnico consegue ver. Quando o atleta está finalizando o exercício, o técnico na lateral já consegue ver que ele vai chegar tranquilamente na posição em pé, com tronco alto. Muito bom esse salto do atleta do Irã. E você vê que é um país que não tem essa tradição toda na ginástica, fazendo um salto desse nível muito bem executado. Super nota no primeiro salto, 15.000. Essa nota que saiu foi mostrando a nota do melhor salto do dia, que ainda é o do chinês, que foi 15. E aí o segundo salto do Mahat Olfati, super cumprimentado ali pelo técnico. Ele fez também um Sukahara duplo carpado, também muito bom salto, chegada firme, basicamente cravada a chegada. Analisando os detalhes, você vê que não tem perna afastada no salto, não tem perna dobrada. Muito, muito bom os dois saltos do atleta do Irã. Olha, a briga ficou boa, hein? A briga ficou boa. Até porque ele foi o segundo na fase classificatória, e o Ilishen, que tem 14.850, foi o quarto. Ou seja, a briga pelo pódio vai ser realmente esse beijinho carinhoso, né? Tem muita bronca durante os treinamentos, mas depois também tem um reconhecimento, né? 14.900, a nota final. Primeira colocação, hein? Nesse momento é o primeiro colocado. Mas foi dois excelentes saltos. Não tem, às vezes, ver ali o atleta fazendo dois grandes saltos como ele fez. E basicamente os dois saltos cravados, com uma excelente execução de postura. Não tem discussão ali, a arbitragem tá vendo, não tem muito da onde descontar. É o resultado final em cima do que ele executou. Mas foi muito bons saltos e a disputa ficou boa. E olha aí a disputa nesse momento, né? O Mahdi Olfati assumiu a primeira colocação, 14.900. E o Ilishen, 14.850. O Harry Hepworth, da Grã-Bretanha, vem na terceira colocação, com 14.733 e 14.050 o Milad Karimi, né? E aí nós temos a parcial, depois das 4 primeiras finalistas, na trave. E aí agora a gente tem aquele intervalo exatamente para que aquele segundo grupo, né, volte para um reaquecimento. Que lá no início todas fazem um aquecimento, mas é como tem o intervalo das 4 primeiras, aí permite esse intervalo para que as outras 4 ginastas, né, do segundo grupo, que são sempre 8 finalistas em cada aparelho, novamente voltam a ter um contato com o aparelho aí para a sequência das suas apresentações. Sim, porque esses atletas, eles estavam aguardando a competição dos 4 primeiros. Então eles acabam tendo uma pausa. E se entende que é importante esse aquecimento para os atletas, exatamente para não ter lesões por falta de aquecimento. Então, é claro, o atleta ele não fica parado, ele está sempre ali fazendo aquecimento corporal. Mas é importante o atleta sentir o aparelho, dar uma aquecida no exercício do que ele vai executar antes de executar para a competição, né? Para o valendo, né? Quando o árbitro chama. Isso é importante para a saúde corporal do ginasta. Lembrando que ainda hoje teremos Arthur Nori. Será o último aparelho, a última prova deste segundo dia de finais da segunda etapa de Cottbus. Arthur Nori, o único brasileiro que acabou chegando às finais desta segunda etapa. Nori foi o 6º
a sexta melhor nota na fase classificatória. A nossa expectativa, né? Principalmente nessa corrida, que são 4 etapas de Copa do Mundo. E os 2 primeiros ginastas de cada aparelho se classificam para Paris 2024. Muito importante para o Brasil, que o Brasil no masculino não conquistou a vaga por equipe. Já temos o Diogo Soares garantido. E lembrando, né, são 4 etapas, descartando a pior nota. Como o Nori não se classificou, né? Falando do Nori, o Caio não chegou a essa final, o Yuli também não. Mas como o Nori, vamos aí com a Nina Derwell. Como o Nori não chegou às finais na etapa do Cairo, é muito importante buscar um pódio. A Nina também entrou com uma rondada layout, teve um desequilíbrio grande. A sequência acrobática de flick layout já voltou para a série, já voltou firme. Uma cortada, salto longo com o pé na cabeça, com um pequeno desequilíbrio no final. Reversão sem as mãos, espacato. Um mortal lateral muito bem executado. Um duplo giro na posição agachada. Uma sequência de chão um pouco diferente. E a saída de pontapé pirueta. Uma série muito boa da Nina também. A Nina é uma ginasta que tem a sua especialidade na paralela, mas está buscando a vaga olímpica também. É importante estar competindo, é importante. Ela está voltando de cirurgia também, então é importante ela estar competindo. Ela teve uma lesão no ombro do ano passado, né, que acabou até tirando ela da etapa da Copa do Mundo, que foi inclusive na Bélgica no ano passado. E neste aparelho, Dani, na etapa do Cairo, ela ficou com a primeira colocação, foi medalha de ouro. A Nina, ela já está um pezinho à frente das outras ginastas que estão nessa corrida para a vaga, principalmente porque ela ganhou o aparelho na etapa passada. E em relação ao Nori, torcer bastante para o Nori ser medalhista agora, porque como ele teve, na verdade, a nota de descarte dele foi o Cairo, porque ele não chegou às finais, daqui para frente é fazer o melhor possível para estar nessa corrida para a vaga olímpica, ganhando as medalhas, porque como ele agora não tem a nota de descarte que os outros atletas que estavam na final vão ter, ele precisa fazer o melhor possível. E aí a chegada da Nina Derwell. 13.433. Talvez fique difícil brigar pelo pódio ainda com mais 3 ginastas a se apresentar. Nessa etapa fica difícil ela disputar o pódio, porque você vê que já tem 2 notas acima de 14. E se eu não me engano, essa nota dela foi um pouquinho abaixo do que a da final da semana passada. Aí o australiano James Paquette. Mais um ginasta fazendo o famoso salto dragulesco, que é uma reversão, rodando 2 vezes e virando a meia volta no final, que é o duplo para frente com meia volta. Também muito bem executado, altura, chegada boa. Também faltou completar um pouquinho, se eu não me engano, a meia volta, mas quando ele dá o passo para trás já dá para ver que ele completou
A meia volta também um pouquinho, não totalmente reta, né, de frente para o cavalo, mas foi um excelente salto do australiano. Mas pelo jeito a reação dele não saiu totalmente satisfeito, né? Poderia ter sido melhor. O Bakhwet foi 7º no Cairo, neste aparelho, Cairo, que foi a primeira etapa na semana passada. Então, às vezes o ginasta sente que não completou a meia volta, a gente percebe, a gente tenta disfarçar às vezes que está satisfeito, mas o atleta ele é muito perfeccionista, então para ele nunca tá bom o suficiente, sempre tá faltando alguma coisa. A busca da perfeição, ele sabe que não vai atingir a perfeição, mas é sempre aquele algo a mais numa próxima etapa, uma próxima apresentação. Segundo salto do James Bakhwet da Austrália. Sukahara tripla pirueta, um salto muito difícil também, muito bem executado. Ele tirou um pouquinho o pé do colchão, então não é totalmente cravado, não tem o passão, não tem o desvio de direção, mas a arbitragem não perdoa em relação a isso. Qualquer vacilo que o ginasta dá, o árbitro passa a caneta lá na planilha dele e dá o desconto. Aliás, ele tá ali para isso, né? E na verdade é o seguinte, são os detalhes que diferenciam esses ginastas de altíssimo nível, né? Se você tiver não, aceita, não dá. Exatamente o rigor que faz esses décimos de diferença e que decidem medalhas, decidem pódios. E a arbitragem nessas 4 primeiras etapas, ela tá bem exigente, porque a arbitragem sabe a importância de ser justo, de definir uma vaga olímpica. Então eles estão bem exigentes mesmo em relação aos detalhes. E no masculino você vê que todos eles fazem saltos muito parecidos, então a arbitragem masculina analisa detalhe por detalhe para não ser injusta. Kailia Nemor, da Argélia. Ela fez uma entrada muito difícil, que foi uma das entradas que eu executei no final da minha carreira, que era a rondada layout. Já entra de costas e emenda o elemento de costas. Flick, mortal esticado. Muito boa série até aqui. Simples também, sem desconto. Estrela Sem Mãos teve um pequeno desequilíbrio. Cortada com meia. Um pequeno desequilíbrio e pode ser que a arbitragem considere que ela chegou rodando no final do exercício. Uma reversão sem mãos, salto espacato, flick cavalgado. Essa menina da Argélia, aproveitando que ela está finalizando a prova de trave, ela é muito forte na paralela. É uma grande concorrente da Nina, que é a belga, que é forte na paralela também. Flick, duplo carpado, uma série muito forte, muito bem executada. É uma ginasta que está vindo aí para disputar esses aparelhos, principalmente a paralela. Ela tem uma prova de paralela muito forte e extremamente original. Ela foi, se eu não me engano, ela ficou com a prata ano passado no Mundial, mas ela vem para essa briga do ouro na paralela na Olimpíada. E uma série de trave muito difícil. Pequeno desequilíbrio no flick mortal, quase imperceptível para o telespectador. Mas não tem muito o que falar da prova. Uma prova difícil, uma prova segura e uma entrada totalmente original e difícil, né? Porque quando você entra de costas e continua essa movimentação de costas, é muito difícil. Foram anos treinando para essa entrada ficar firme e segura, para ter essa segurança de entrar num aparelho que tem 10 centímetros e você dá sequência. Não só entrar, né? Você entrar de costas e já dá sequência, né? É muito treino. Foi muito tombo nessa entrada até ela ficar muito segura, como eu posto alguns vídeos até hoje mostrando essa entrada. Um belo final, né? Final por conta de que já no final da sua carreira, como você destacou, executando
este movimento. Olha só, a briga da Kailia é exatamente com a Yakin Zhu, né, da China. Foram as duas únicas que tiveram nota acima de 14 na fase classificatória. Lembrando que a chinesa teve 14.900 e a expectativa aí agora para a nota da ginasta da Argélia. É a briga direta aí pelo ouro. É a briga direta pelo ouro, mas eu acho que a chinesa nessa prova, eu posso estar muito enganada, ela vai acabar saindo um pouquinho na frente, porque a chinesa não teve alguns desequilíbrios que ela acabou tendo. E quando você está numa disputa no ouro tão acirrada como ela e a chinesa, todo detalhe faz a diferença. 14.000. Nesse momento, na terceira colocação. Yakin Zhu da China é a primeira. Haruka Nakamura do Japão na segunda posição e a Kailia Nemur. Wei Sheng-Tseng, sexto finalista no salto. Um Sukahara duplo carpado com alguns passos para trás. Vocês viram que o árbitro ali atrás levantou a bandeirinha vermelha? Então ele identificou, o árbitro que fica analisando exatamente isso, que ele pisou na linha branca e depois pisou para fora. Então ele levanta a bandeirinha vermelha para identificar para a banca de arbitragem que teve desvio de direção. Mas é um salto muito forte. E você vê que a corrida dele comparada a outros ginastas foi muito dinâmica, muito forte. Ele veio por uma velocidade maior na corrida para a entrada, né? Mas isso também vai do atleta. Às vezes ele se sente mais confortável em fazer uma corrida mais rápida e mais forte para fazer o salto. Às vezes não importa a velocidade da corrida, mas sim a maneira às vezes que corre, tipo, fazendo um trabalho às vezes de atletismo. Tem ginastas hoje que fazem alguns exercícios de atletismo adaptados para a corrida do salto, então ajuda na hora da execução do salto. 13.966. A nota do primeiro salto. Wei Sheng-Tseng. Veja ali mais à direita no final do vídeo, né? O cronômetro regressivo para o tempo que ele tem para o salto. Toda a concentração aí para o segundo salto. E aí o segundo salto do Wei Sheng-Tseng ficou mais satisfeito com esse segundo salto. Foi uma chegada bem melhor do que a primeira. Fez uma reversão duplo para frente, cravado, muito bem executado. Um pouco abaixo, a dificuldade um pouco abaixo dos outros saltos que já passaram pela nota de partida. Mas foi um excelente segundo salto. Foi muito bom. Teve um pequeno pulinho só, mas foi muito bom. Mas aí você tem que ver todos os detalhes, né? Foi um pouquinho... a dificuldade foi um pouquinho menor. Ele já teve uma falha maior no primeiro salto. Aí você vê que a disputa fica um pouco mais difícil quando você já começa com uma falha que teve um desconto muito grande no início da prova. 14.183, a nota final do Wei Sheng-Tseng. Laura Casabuena. A gente falava da Espanha lá no começo. A Dani destacou, sentindo falta da equipe espanhola. Temos uma finalista da Espanha na trave. Ela entrou com uma rondada layout, já sofreu a queda. Agora é tentar respirar e finalizar de uma forma tranquila o restante da prova. Estrela sem mãos layout, teve um desequilíbrio grande, depois voltou a ter um desequilíbrio. Giro simples bem feito, sem desconto. Um mortal para frente,
acabou tendo a segunda queda. Cortada, também sofreu desequilíbrio. Reversão sem mãos, outro desequilíbrio, salto afastado, mortal, acabou sofrendo a queda novamente. A parte de chão, que é uma das exigências do código de pontuação. Salto Sissone, salto gato, salto Sissone. E se prepara para a saída. Rondada duplo carpado, a chegada um pouquinho baixa, mas você vê que a atleta já sai triste. Foram 3 quedas numa prova. A ginasta também tem que ter a percepção, o telespectador vai entender nesse momento que quando ela faz aquele salto acortada e tem o desequilíbrio, ela interrompe a sequência de saltos. Para ela não sair com uma pontuação a menos daquela de quando você cumpre a exigência, você vê que ao final da série ela já fez uma outra sequência de saltos, que foi um gato Sissone, para cumprir essa exigência da sequência de saltos. Ela não poderia fazer como a ginasta que não fez a sequência acrobática, sair da trave sem a sequência acrobática. Então ela acabou no final da prova, antes da saída, fazendo uma outra sequência de saltos. Para diminuir, digamos, os descontos, né? De não perder a sequência dentro das acrobacias exigidas, né? Vai ter o desconto exatamente pela queda, pela execução. Quando a gente fala que são exigências obrigatórias, é porque quando você monta a série do ginasta da trave, quando você vê o código de pontuação, já tem algumas coisas que você tem que cumprir dentro do código de pontuação, que é uma sequência acrobática, uma sequência de saltos ginásticos, o giro, a coreografia próxima da trave, que é a sequência de chão que a gente fala. Então tem várias pequenas exigências para que você já saia de 2 e depois só some o restante da dificuldade, e das sequências que você tem a pontuação por ter esses elementos ligados. Aguardando a nota, a Laura Casabuena. É a penúltima ginasta finalista na trave. Por enquanto o ouro vai ficando com a Yakin Zhu, da China. A Haruka Nakamura com a prata. E a Kayla Nemur com o bronze. Tem uma discussão aí das juízas, né? A arbitragem com certeza está revisando algumas coisas, vendo se elas colocaram todas as acrobacias, se não faltou alguma acrobacia, se ela não cumpriu alguma exigência. Então você está vendo que as árbitras estão ali discutindo para ver se está tudo certo, porque às vezes surge a dúvida, porque quando você tem um treinamento de pódio, a arbitragem já anota toda a sua série, então às vezes acaba indo no automático, e aí ao final da prova elas acabam revisando para ver se elas não tiveram alguma falha ali de colocar algum elemento que a ginasta não executou também. Dentro da expectativa já seria uma nota baixa, 9.600, a nota da Laura Casabuena. E a queda, na verdade, não é só a queda, porque às vezes tem o desequilíbrio com a queda, então não é só um ponto da queda. Se você for pontuar todo o desconto, você perde muito quando você cai. Daniel Hipólito, olho nele aí, hein? Arthur Davitian foi a melhor nota na fase classificatória, ouro no Cairo. É o penúltimo. Velho conhecido do telespectador. Um salto dragulesco muito bem executado, cravado na direção. Vai ser difícil para a arbitragem, porque foi um excelente salto. E
Ele é um velho conhecido do telespectador brasileiro, né? Tá sempre aí em disputas, tá sempre disputando nas argolas também, então é um atleta aí velho conhecido e que a gente torce muito, porque ele tá sempre aí representando o seu país da melhor forma possível, querendo sempre levar a nota mais alta e elevar aí a bandeira do seu país no pódio. É muito legal ver os atletas experientes em ativa e em alto nível, né? Porque é um salto de altíssimo nível esse salto dele. E ele leva os anéis olímpicos ali, né? Tatuados nas costas. Aí o Arthur Davitian vai pro segundo salto. Aí é briga pelo ouro, hein? Com certeza é briga pelo ouro, vai depender totalmente do segundo salto dele, porque os medalhistas aí, os que estão disputando ouro ali, tiveram excelentes saltos. Agora vai depender. 15 100, a maior nota agora até vai aqui depender. No primeiro salto foi a maior nota até aqui. Vai depender somente dele agora para ser o campeão. Uma reversão dupla e meia para frente, excelente salto, muito bem executada. Não tem muito o que falar, um pequeno pulinho só no final, mas execução, dificuldade excelente. Revendo aí o salto do Arthur Davitian da Armênia. Postura corporal, né? Extremamente equilibrada para a chegada. Nessa hora a experiência ela conta muito para você ter o sangue frio, né, de estar numa competição tão disputada assim e ser o último sabendo que tem que fazer um mega salto, porque tem dois caras que estão com a nota lá em cima. Na verdade ele o penúltimo, né? 15,050. A briga ficou boa, hein? Tava apertado ali com 14,9 do Olfate, um 14,850 do Yuri Shen. Ele foi lá pra cima de 15. Haruka Nakamura para fechar agora a trave. E com o pezinho lá na Olimpíada, porque já são 2 ouros aí. Ela entrou também com uma sequência de rondada layout flick, entrada de costas e dando a sequência de costas. Um triplo giro na posição agachada. Mortal lateral. Flick, layout. Também perfeito, uma série até agora sem desconto na parte de chegadas. Reversão, salto espacato. Flick cavalgado. Estrela sem mãos. Cortada, salto gato, cumprindo a exigência da sequência de saltos. Rondada, dupla e meia de saída com um pequenininho pulo. Lindinha essa ginasta do Japão. Muito fofa. E fez um provão de trave. Tá indo para disputa de medalha. Fez uma mega prova de trave. Tem que ser acima de 14 para brigar por pódio. 14.900 aí aqui em Zhu. 14.214 da Kailia Neymur, da Argélia. São as 3 primeiras colocadas até aqui. Se o telespectador
reparou no detalhe, muitas ginastas hoje em dia estão usando essa sapatilha que é só o meio pé, que geralmente é a sapatilha usada na GR, para fazer os giros tanto na trave quanto no solo. Vai de ginasta para ginasta. Por exemplo, as ginastas estão se adaptando nesse momento a usarem essa sapatilha e conseguirem executar as acrobacias e os giros. Eu consegui usar essa sapatilha no solo, na trave eu já não consegui usar. Ela estava usando só num pé, inclusive, né? Sim, geralmente é só o pé que ela tem a facilidade de girar, que ajuda um pouquinho no giro essa sapatilha. Tá bem tranquila, tá bem solta, na expectativa. Tá sorridente porque fez uma excelente prova. A torcida alemã, etapa de Cottbus na Alemanha. A arbitragem ali para definir a nota, que é importante, né? Uma nota para brigar pro pódio. Sim, é importante. E foi a penúltima prova, foi um provão de trave, foi uma prova difícil, bem executada. Você vê que ela teve ligação original, que foi a ligação da entrada também. Teve uma sequência acrobática com 3 elementos, que também é difícil você fazer essa sequência de 3 elementos. Ela ficou em terceiro porque provavelmente a nota de partida dela é menor do que a ginasta que estava com 14 e teve desconto menor. Por ela ter o desconto menor, ela fica com a terceira posição. Vamos, portanto, para agora o último ginasta finalista no salto. Yahor Sharamkov teve a terceira melhor nota na classificação. E a responsabilidade de entrar agora no salto com as notas lá em cima. Uma reversão dupla e meia também muito bem executada, mas ele deu o passinho pro lado. Então provavelmente o árbitro lá de trás que analisa essa parte do salto levantou a bandeirinha vermelha para sinalizar que ele pisou na linha. Mas a execução da prova muito boa, altura, salto bem executado, só a chegada que teve a maior falha. Na hora... A olho nu a gente não consegue ver as falhas que ele teve, mas na câmera lenta dá para ver que ele teve um pouquinho de flexão e perna cruzada, que também é uma outra forma que a arbitragem olha e tem o desconto, porque às vezes a arbitragem consegue ver que tem a perna cruzada e a perna dobrada. Quando você chega, você é o último a se apresentar, brigando com notas, né? 15.050, 14.900, 14.850, ou seja, eu vou me divertir, né? Porque a briga ficou altíssima. Às vezes não, porque ele tem um salto muito difícil. Você entrar de frente pro cavalo, rodar 2,5 vezes e ter a postura que ele teve, o salto forte que ele tem, o atleta não entra para brigar não, porque ele se coloca como responsabilidade porque ele é o último ginasta, então ele quer estar nessa disputa, ele quer estar bem, então ele não... E o salto dele não é fácil, é um salto muito difícil. Quando eu digo se divertir, para de repente tirar um pouquinho do peso, né? E trazer uma leveza, mas obviamente, né? Essa é a imagem hipotética de quem não vive nesse clima, não disputa nessa pressão, não tem todas as quedas para chegar nesses saltos. 14.500 ali o primeiro salto. O atleta é perfeccionista, ele nunca entra para brincar. Ele pode entrar leve, para deixar de uma certa forma a tensão menor. Mas para brincar, para se divertir, nunca. É sempre de uma maneira leve. Segundo salto do Yahor Sharamkov. Também um salto muito difícil, muito bem executado também, que foi uma reversão duplo com meia. Deu 2 passinhos para trás, que no masculino é onde a gente fala. O detalhe dessas chegadas no masculino, hoje em dia, fazem toda a diferença para a nota final. E o que seria ali na ponta dos dedos? Mel. Mel mesmo? Mel mesmo.
Eu usava mel também na mão, porque às vezes o atleta tem a mão um pouco a pele um pouco ressecada, e na hora que você pega o ressecado da mão com o magnésio, a sua mão escorrega em cima da mesa de salto. Então, para ele não escorregar na mesa de salto, ele coloca o mel, porque o mel dá uma aderência como se ficasse colando um pouquinho, para ele até se sentir mais seguro na hora de saltar. Aguardando a nota aí o Charankov, 14.566. É para ficar na quinta colocação. Quinta colocação, confirmando, portanto, ouro para Arthur Davitian, da Armênia.